Como conseguir um emprego fácil aqui na França? Esse vídeo é para você que já está aqui em solo francês e não faz ideia por onde começar. Vou te dar 4 dicas, 4 passos que vai ficar bem fácil e você conseguirá esse trabalho bem rápido, depois da vinheta. Meus amis, ça va? Eu me chamo Miriam Schlesser, sou brasileira e moro há 1 ano na França e o meu ganho, como que eu me mantenho aqui na França é com um emprego fixo e físico, numa empresa francesa. Então não tem nenhum mistério e eu não ganho a minha vida só com consultoria, assessoria, muito menos aqui com o canal. Então é daí que vem a renda, que me mantém em território francês. E é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Como eu não tenho como abranger todas as profissões aqui no canal, até mesmo porque se eu fizer um vídeo para o pedreiro, o engenheiro não vai querer assistir e vice-versa. Então eu não tenho como abraçar todas as profissões, mas isso fica por conta da consultoria. Então caso você queira vir para a França, trabalhar na sua área, é possível te ajudar pela consultoria individual. Mas hoje eu vou dar dicas para você conseguir o seu primeiro emprego na França. Numa área que talvez não seja o seu sonho de consumo, mas que para muitos vai ajudar financeiramente, a manter aqui o custo de vida na França até tudo se ajeitar. E eu aconselho que você abra a mente, porque quando a gente vai trabalhar num primeiro emprego na França, você não precisa ficar para o resto da vida lá. Mas é uma ótima oportunidade para você praticar o seu francês, para você fazer uma rede de network, porque quando a gente chega num país novo, nós não conhecemos praticamente ninguém. Então é aí que você vai fazer novas amizades, uma rede de contato e talvez até essa nova rede de contato te abra aí os olhos para outras possibilidades que você nem tinha previsto até então. E muitos me perguntam, quais são as vagas que eles mais contratam aqui na França. E não tem mistério. A França é um país antigo, riquíssimo em contexto histórico e boa parte das cidades vive do turismo, do comércio, do transporte. Alguns inscritos deixaram aqui nos comentários, nos vídeos anteriores, qual é a região da França que tem mais indústria, que tem mais fábricas justamente para ter esse primeiro emprego, para iniciar a vida aqui em território francês. Porém, o forte nas cidades francesas não é nem indústria e nem fábrica. Não que não tenha. Tem várias empresas grandes aí no decorrer aí dos vídeos, eu vou comentar mais com vocês nas próximas semanas, mas quando é indústria, quando é fábrica, é voltada aí para o derivado do leite, Então fábrica de leite, fábrica de queijo, fábrica de vinho, enfim, então é outra vibe, é outras indústrias, não necessariamente têxtil, que é o forte aqui em território francês. Mas 90%, aqui não tem nenhuma pesquisa, mas basicamente o que eu pesquisei da França durante esse 1 ano que estou aqui, 90% ou mais das cidades francesas vivem do turismo, do comércio, transporte, e aí vem serviços públicos, saúde, educação, enfim. Mas acredito que não seria assim de imediato essa área que vocês deveriam mirar. Por que eu digo isso? Porque eu também sou graduada e pós-graduada na área da educação, já convalidei os meus diplomas, tá tudo certinho, até tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui. Mas eu não me sinto segura neste momento de assumir uma turma e falar 100% em francês. Então hoje eu trabalho num supermercado na rede Carrefour, que não tem nada a ver com a minha área, mas é onde eu estou me sentindo segura, seria a minha zona de conforto neste momento. Eu tenho a possibilidade de praticar o meu francês diariamente, com os colegas de trabalho, com os clientes que vêm me perguntar onde ficam certos produtos, enfim. Então eu estou ali praticando o meu francês e eu sinto que nesses 6 meses que eu trabalho no Carrefour, eu evolui muito no idioma. E é sobre isso que eu digo para vocês, assim, que vale a pena, muitas vezes, pegar um serviço que não é da sua área para você se preparar melhor para quando você for para a sua área que seja assertivo, essa colocação no mercado de trabalho. Então tem muita coisa para a gente aprender, ficar fluente no idioma, aprender como funcionam as leis trabalhistas, como é que funcionam as regras, em cada empresa, empresa X, empresa Y,
Então é por isso que eu digo, ou você faz um estudo muito bem elaborado, uma consultoria para vir para a França para trabalhar na sua área já, ou você pega um emprego que não seria talvez o emprego dos seus sonhos, para você ter tempo, né, de planejar tudo isso. E foi o que eu fiz e estou fazendo até agora. Tá, Miri, por que você não estudou? Por que você não se preparou para assumir uma turma, né, para trabalhar na sua área, aqui na educação? Então, se você é novo aqui no canal e não conhece a nossa história, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo que eu conto assim resumidamente a nossa história. E a França não estava nos nossos planos. Então, não só essa área de atuação, como toda a parte burocrática eu desconhecia aqui em território francês e fui aprender justamente estando aqui. Então é por isso que ao chegar na França eu não fui diretamente para minha área de atuação. E é aí que eu vou dar dica para vocês, né, de onde vocês devem procurar emprego para não ficar parado, ter um dinheiro para se bancar enquanto você se prepara para a sua área de atuação. Vamos lá então, quais são os 4 passos aí que eu comentei com vocês? O primeiro, idioma. Gente, já comentei em outros vídeos, mas vou enfatizar aqui que para você conseguir um trabalho na França, você precisa saber se comunicar em francês. Mesmo que você vá trabalhar num ponto turístico assim, muito famoso, em Paris, por exemplo, e você vai trabalhar, né, atendendo pessoas de várias nacionalidades, o francês é o básico. Isso em qualquer país que você vai migrar, você precisa ter uma noção do idioma local. E na França é francês. Então Miriam, eu tinha uma boa noção do francês, já tinha feito curso tradicional, já tinha feito aí aulas particulares, enfim. Mas é fato que quando estamos em imersão, nosso francês assim, né, ou enfim, o idioma onde você está, dá um salto, assim, nesses 6 meses eu senti assim que evolui muito mesmo. Porém, você precisa ter uma noção para passar pelo menos na entrevista de emprego. Por que eu digo isso? Porque antes mesmo de chegar os meus documentos, eu vi que tinha uma vaga no supermercado U, no Super U, que a gente conhece aqui, né, no território francês, e tem em toda a Europa também. Eu vi que tinha uma vaga, eu pensei, não, eu já tenho, não tenho nada a perder, vou deixar meu currículo lá para ver como é que funciona, né, esse tipo de entrevista, enfim, na prática como funciona isso. E me chamaram. Gente, até hoje eu não sei o que o homem queria. Na primeira pergunta que ele me fez eu não entendi, e não entendi até hoje o que ele queria. E eu expliquei a situação, me apresentei, falei que eu estava evoluindo, né, estava estudando ainda no francês, enfim. E ele pacientemente me explicou que essa vaga que estava em aberto era para fazer de tudo no supermercado. Então era para repor mercadoria, era para trabalhar no caixa, no telefone com o cliente, era um pouco de tudo. E tinha que ter uma boa noção do francês, não tinha como. Então na minha primeira entrevista de emprego aqui em território francês foi no Super U e eu não passei na entrevista. Na primeira frase que ele falou eu não entendi, ou seja, pacientemente ele me explicou que depois de uns meses, depois de estudar um pouco mais, era para voltar e entregar o meu currículo de novo. Mas de qualquer forma ele não poderia me contratar porque ainda não tinha os documentos em mãos, ele nem sabia disso porque não chegou nessa etapa. Mas eu ciente já, eu basicamente entreguei meu currículo para ver como que ia funcionar na prática mesmo. E nisso os meses foram se passando, eu continuei os meus estudos no idioma. E na primeira semana que chegou a minha titre de séjour, eu deixei um currículo então no Carrefour, onde tinha uma vaga. E não foi uma semana, me chamaram para entrevista, passei na entrevista. E essa vaga era específica para trabalhar, para repor mercadoria, né? Então reponho mercadoria, tiro mercadoria que está com a data perto da validade, troco as etiquetas dos preços, enfim. Então não trabalho nem no caixa e nem diretamente com os clientes. Porém, uma hora e outra sempre vem, né, um cliente perguntando onde está tal produto. E é onde você precisa se comunicar, então não tem escapatória. Na primeira semana até meio que evitava, porque eu nunca trabalhava sozinha. Eu meio que evitava, falava para os colegas de trabalho, ó, quando chegar um cliente, né, me ajuda ali. E às vezes eu não entendia, perguntava para o colega atendia, então foi bem difícil a adaptação no começo. Hoje eu já me sinto segura de ficar sozinha no setor, de atender o cliente, então é por isso que eu digo que não tem escapatória. Você precisa ter pelo menos uma noção do francês
não só para passar na entrevista, mas se você vai trabalhar no comércio, ou transporte, ou na área de turismo, né? É atendimento ao cliente, então é inevitável, você vai ter que saber o idioma, o francês. Segundo passo, aonde que eu encontro essas vagas de trabalho? Você já deve ter ouvido falar aí em motor de buscas e ofertas de emprego, como Monster, Pôle Emploi, LinkedIn, enfim, se lembrar de outros eu vou colocando aqui na tela para vocês. Mas uma coisa que nem todos contam para vocês, que é o ouro no fim do arco-íris, é que nem sempre essas vagas chegam aí para esses motores de buscas. Então, às vezes, essa vaga é ocupada antes mesmo de pensarem em oferecer esses motores de busca. E é onde você pode encontrar essa vaga. Então, quais são essas vagas, né, que nem chega a ir para os motores de busca? Justamente para as áreas onde eles mais contratam. No comércio, turismo, transporte, hospital, né, cuidador de idoso e coisa do tipo, faxina e obras. Então, são algumas vagas que eles contratam assim praticamente direto, tem um rodízio bem grande até nessas áreas, justamente porque não são todos que aguentam também. No Carrefour mesmo onde eu trabalho, depois que eu entrei, o que entrou de francês e não aguentou, sério, eu perdi a conta. Se for pra dizer, foram 10, eu não sei, foi bem mais do que isso. Então eles entram e não se mantêm, né? Não querem ficar nesse trabalho. É onde o rodízio é tão grande que eles não chegam a publicar essas vagas. Então eu aconselho que você prepare o seu currículo e vá pessoalmente entregar esse currículo. E aí é que entra o passo 1 que eu comentei com vocês, que é o idioma. Então eu aconselho vocês a preparar o currículo, preparar a carta de motivação e pessoalmente entregar aí em mãos, né? Já se apresenta, já conversa um pouco, então aí a importância de ter uma noção no francês. Quando a gente não tem noção nenhuma, muitas vezes, né, você vai encontrar um trabalho aí pelo Pôle Emploi, pela Interim, que a gente chama, né, e eles fazem essa intermediação aí entre empresa e você, se for o caso. Então não precisa se desesperar, meu Deus, eu não sei francês, não vou conseguir trabalho. Não é bem por aí, você pode procurar uma agência da Interim, que é onde tem contrato CDD, CDI, Interim, que a gente chama. Então eles fazem essa intermediação. Mas partindo do pressuposto que você tem uma noção já de francês, procure aí supermercados, lanchonetes, padarias, o foco mesmo do turismo. Aonde a galera vai? Quando você vai fazer turismo numa cidade, aonde você geralmente para almoçar, fazer um lanche, comprar alguma coisa? É aí que você pode conseguir uma vaga de trabalho. Para vocês terem uma noção de quanto eles precisam de mão de obra nessas áreas, está sendo estudado um projeto de lei, quando for aprovado. Se for aprovado, eu volto aqui para contar para vocês, mas por enquanto está rolando um projeto de lei aí para ter um visto de trabalho, em algumas áreas que eles não estão contratando, não estão conseguindo contratar mão de obra. Então está sobrando vaga. E onde seria isso? Restaurante, hotel, transporte. Então tem várias áreas que estão com déficit de mão de obra. E aí é que você pode conseguir o seu primeiro emprego em território francês. Tá, e qual seria a diferença? É que hoje você precisa ser ou um cidadão europeu, ou um dependente, né, de um cidadão europeu, ou um visto que te permita estar aqui em território francês e possa trabalhar. E a diferença para esse projeto de lei que está rolando aí é que seria um visto de trabalho específico para essas áreas. Ou seja, a pessoa vem para o território francês já certa que vai trabalhar nesse setor. Então é bem interessante aí a lei se for aprovada, mas não se preocupem que eu venho contar tudinho para vocês. E é onde nós entramos com o nosso terceiro passo aí, né? Quais são os documentos que eu preciso ter em mãos? Então, se você é um cidadão europeu, a sua identidade europeia basta. Se você tiver uma autorização de residência, você vai precisar dele. Se você tem só um récépissé, já é o suficiente também. Ou um visto, né, que te permita estar em território francês e trabalhar aqui. Então é básico, eles vão solicitar isso. E outro documento que você precisa ter é o número de seguro social, que é o nosso Vitale aí, né? Mas a notícia boa aqui é que muitas empresas não necessariamente vão te contratar só quando você tiver esse Vitale em mãos. O que acontece quando a gente não tem esse número de seguro social?
a empresa gera junto com o governo automaticamente um número provisório, até mesmo porque se não tiver esse número, nem você paga imposto e nem a empresa. E o governo não quer isso. Então é onde eles geram aí um número provisório para você poder trabalhar até esse Vital, esse número de seguro social estar em suas mãos, porque é lento esse processo. E antes de irmos para o quarto passo, quero lembrá-los de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre a França, até mesmo porque todo domingo estou aqui firme e forte para passar dicas para quem quer morar aqui em território francês. E para quem aguentar até o fim do vídeo, aí tem uma dica bônus que eu não anunciei até agora. Aguenta aí! Quarto passo, os documentos profissionais. Quais são os documentos que eu preciso ter em mãos? Primeira curiosidade, caso você não saiba, é que nós não temos aqui carteira, né? Aquela caderneta de trabalho como temos no Brasil. É verdade que ultimamente no Brasil está totalmente online isso, então você muitas vezes nem tem mais o documento físico, né? Mas aqui você não precisa desse tipo de documento. É a empresa que vai fazer o contrato ali, você vai assinar e tá tudo certo. Como também tem no Brasil, né? A gente também assina contrato, só que tem aí essa caderneta, né? Essa carteira de trabalho. Então, quais são os documentos que eu preciso ter? Currículo atualizado e uma carta de motivação escrita por você. E aí é que pega de novo o ponto 1 lá de ter uma noção de francês. Então, caso você não consiga escrever uma carta ainda, né, com seu nível de francês, cuide muito bem com o tradutor que você vai utilizar. Vou deixar algumas dicas aqui, ó, de tradutor para vocês. Mas o Google já me deixou na mão várias vezes, então cuida um pouquinho com o tradutor aí que você vai utilizar para escrever essa carta de motivação. A dica bônus aqui é, qual é o padrão do currículo? Então na França é padrão ter foto. Vem cá. Meninos, garotos, homens, né? Enfim, meninos. Façam a barba, um cabelo bem penteado e tire uma foto com fundo claro. Não pegue fotos aí da balada, foto que você tá aí, né, em momento de distração. Os franceses não são muito status. Quanto mais formal, né, quanto mais profissional for essa foto para o seu currículo, melhor. E meninas, mesma coisa. O francês tende a ser muito discreto, então eles não gostam de maquiagem assim muito carregada. Aqui até carrega um pouquinho porque é vídeo, senão nem aparece, né, gente? Mas no dia a dia as francesas são mais rímel, um corretivo, um blanchezinho e deu, sabe? Nós brasileiras, nós temos um negócio, né, de bota cílio postiço e bota isso e bota aquilo. Não, principalmente no currículo. Mesma coisa, então, deixa sua maquiagem com uma forma que você conseguiria manter no seu dia a dia. Até mesmo porque se você for contratada numa loja, você vai precisar manter a boa aparência no qualquer atendimento ao cliente, né? Mas vamos pegar uma loja como exemplo. Então não adianta gastar 3, 4 horas uma maquiagem para tirar essa foto e no dia a dia ir toda descabelada, sem maquiagem nenhuma. Então mantenha o seu padrão. Qual é o padrão que você conseguiria manter no dia a dia? Então é isso que importa. E foto com caras e bocas, deixa para o Instagram. Não coloca no seu currículo, ok? Porque eles não gostam, eles não apreciam esse tipo de postura, ainda mais no currículo. Então deixa isso lá para as redes sociais, ok? Outra coisa no currículo, não precisa carregar o seu currículo com toda a experiência da sua vida. Né? Suponhamos aí que você tem 50 anos de idade, já trabalhou em várias empresas, em várias áreas de atuação diferentes. Não coloca tudo isso, porque muitas vezes o recrutador tem várias vagas, ou pior, uma vaga para vários candidatos e ele não vai ficar ali folheando livros e livros de currículo. Então tenta ser bem objetivo. Se você quer trabalhar na área do comércio, pega as vagas que você trabalhou no comércio e foca nelas, ok? Se você quer trabalhar no transporte, foca o que você sabe na área do transporte e coloca ali, ok? Seja bem claro ou clara e objetivos, ok? E para facilitar um pouco mais a sua vida, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o currículo e um link para a carta de motivação.
Então você já vai preencher de forma online no padrão europeu. Não tem erro. Então ali você vai colocar sua foto, preencher os seus dados, imprimir e seja feliz. Entregue em mãos de preferência. Tá, e o que é essa carta de motivação? Motivo mais ação. Motivação, o motivo, né, pela qual você quer trabalhar nessa empresa. Então é legal escrever na sua carta de motivação de forma resumida, né? Quem é você? Por que você está em território francês? Por que você pretende trabalhar nessa empresa? O que você tem a somar com a equipe? Enfim, então não é só a sua necessidade. O que você pode somar com essa equipe também? Então é um resumo aí da sua história, né? E o que você pretende trabalhando nessa área, nessa empresa específica. Mas também vou deixar o link aqui para vocês já preencherem de forma padrão, para ficar até mais fácil. E tudo que você vai colocar na carta de motivação, gente, cuida um pouquinho. Porque muitas vezes a pessoa vai usar o tradutor, né? Se inspira lá. Meu Deus, faz uma coisa linda, maravilhosa. E quando chega na entrevista não consegue explicar aquilo ali, porque deu um Ctrl+C e um Ctrl+V no tradutor. Então cuida um pouquinho com o que você vai colocar ali, porque vocês vão conversar sobre tudo isso. E a dica bônus, para quem ficou até o final do vídeo, é que uma coisa que eu aprendi aqui na prática, né, no dia a dia em território francês, é que quando você quer enviar um currículo para uma empresa, você vai fazer uma carta de motivação. Mas o que eu não sabia é que para você sair dessa empresa também precisa ter uma carta. Então cuidado, 2 pontos aqui bem importantes. Primeiro, o que você vai escrever nessa carta, e segundo, não peça demissão. Porque quando a gente fala pouvez-vous me donner la démission, quando você fala demissão é que você quer pedir a conta, você quer sair da empresa. Então, assim como no Brasil a gente não tem direito a basicamente nada. Você ganha as férias aí se tiver férias vencida, 13º talvez estiver, né, vencendo, basicamente a mesma coisa que no Brasil. Então quando a gente fala demissão no Brasil, seria tanto de uma parte quanto da outra. E aqui não é. Então demissão é quando você pede a conta da sua empresa. Tá, e quando a empresa dá a conta pra gente? Aí é o licenciement. Então é a empresa que está dando a conta pra gente. Então se pedem para você ir até no escritório assinar o licenciement, é que você foi demitido. Mas existe também o rupture conventionnelle, que seria das duas partes. Então eu não quero mais ficar na empresa, não estou mais feliz, mas eu não quero causar nenhum tipo de problema. Então você chega, conversa com o seu chefe, com o seu diretor, enfim, e conversa, pergunta se existe a possibilidade aí de uma rupture conventionnelle, que seria um acordo aí que existe no Brasil também, né? Então teria direito a algumas coisas a mais do que pedir a demissão, por exemplo, e você consegue receber até o seguro-desemprego, por exemplo. Mas existe a diferença aí dos nomes, né? Que até então, para mim, demissional seria para tudo, e não é. Então existem essas 3 propostas, né? Esses 3 tipos de desligamento de uma empresa. E a última ajuda desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link também, que é o link do governo francês, onde você pode ter aí vários modelos de carta, tanto carta de motivação, quanto essas cartas de desligamento da empresa e até outras informações referentes a esse mundo trabalhista. Então, só para enfatizar e fechar esse vídeo aqui, né, as áreas que mais contratam na França seria turismo, comércio e transporte. E aí, você sabia de todo esse processo para admissão e demissional aqui em território francês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E quero lembrá-los do nosso rendezvous no próximo domingo às 17 horas aqui no canal. A bientôt!